Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Enquanto você procura referência, eu quero louvar a Deus por regressarmos a esta casa, estarmos mais uma noite revendo amigos, pessoas tão queridas, tanto aqui da sede quanto das congregações. E quero saudar a todos na pessoa do meu amigo pastor Valci. Deus seja louvado por sua vida, sua família, seu ministério. Fui antecedido por dois grandes homens de Deus, amigos que aqui passaram, pastor José Domingos, pastor Arilson Falcão. E nos é grande a responsabilidade desta noite, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, nos diz assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se aquela mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que as deixou até agora. Você pode dizer glória a Deus? Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta e olhe para mim. Amados irmãos, o texto bíblico que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite é um dos milagres, uma das bênçãos, um dos acontecimentos que estão escritos nas páginas do livro dos reis de Israel. Como o próprio nome sugestiona, como o próprio nome sugere, o livro dos reis é destinado a nos contar a história dos grandes reis, dos grandes monarcas que governaram a nação de Israel. Mesmo após a sua divisão em Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Entretanto, seria-nos impossível contar a história destes reis, destes monarcas, desses homens que lideravam o povo hebreu, sem contar a história dos profetas que Deus levantava para orientar estes reis, para advertir estes reis, para muitas vezes também exortar estes reis. E sem dúvida, de todos os profetas que aparecem no primeiro e no segundo livro dos reis, aqueles que mais se destacam são os profetas Elias e o profeta Eliseu, a ponto de que os reis, como nós lemos no texto, buscavam saber dos feitos, dos milagres, do que Deus fazia através da vida destes profetas. O texto bíblico que lemos aqui nos conta uma história que se passa justamente quando um dos grandes feitos de um desses profetas, a saber, o profeta Eliseu, está sendo contado ao rei daquele tempo, ao rei daquela época.
O milagre que está sendo contado se passou no capítulo de número 4. E é justamente quando Eliseu costumava passar em direção ao Carmelo e necessariamente passava por Sunem. E uma mulher, sempre vendo Eliseu passar, disse ao seu esposo: vejo que este homem que aqui passa é um santo homem de Deus. Vamos e façamos aqui em cima, no segundo andar, um quarto para ele. Vamos colocar uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, uma cama, para que ele se sinta bem e ele tenha onde ficar. Você conhece a história. Eliseu então passa a ficar na casa daquela mulher, e a Bíblia diz que o seu esposo já era um homem idoso, e Deus, através de Eliseu, libera uma bênção para aquela mulher, que não precisava de um favor do rei, de um favor do exército, mas não tinha filhos. E através da vida de Geazi, moço de Eliseu, Eliseu tem a ideia e a inspiração divina de liberar uma bênção sobre aquela mulher que torna-se mãe. Deus lhe dá um filho. Diz a Bíblia que tempos depois, você conhece a história, o menino já numa determinada idade vai ao campo junto com o seu pai, e talvez tomado por uma insolação enquanto estava no campo, o menino disse: a minha cabeça está doendo. Ele vai para casa, morre em casa sobre os joelhos da sua mãe. Que a mulher vai até Eliseu em busca do homem de Deus, procurando solução, procurando um refúgio. Eliseu manda Geazi à frente com o seu bordão, que toca no menino, e o menino não levanta, mas depois vai o próprio Eliseu, que deita-se sobre o menino 2 vezes, e na segunda vez o menino espirra 7 vezes, e Deus devolve a vida à criança que havia falecido. É essa história que está sendo contada, é essa história que está sendo lembrada. E por que essa história está sendo lembrada aqui? Essa história está sendo lembrada, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque um dia Eliseu chegou para esta mulher, e a Bíblia diz no versículo de número 1, que ele a procurou dizendo: levanta-te e vai com a tua família e peregrina onde você puder, porque um período de fome está vindo. Perceba que a fome não viria só em Sunem, a fome não viria só em um lugar, a fome atingiria toda a região de Israel. Mas Eliseu procura só esta mulher, Eliseu só vai em busca dela. E por que só ela é procurada pelo profeta? Com certeza, porque como esta mulher abrigava Eliseu na sua casa, Eliseu tem gratidão a Deus pela vida desta mulher. Perceba que Eliseu tem gratidão e por isso ele a procura. Esta mulher não abrigou Eliseu em casa porque desejava alguma coisa em troca. Porque Eliseu perguntou a ela: você quer que eu fale ao rei algo? Ela disse não. Você quer que eu fale ao capitão do exército algo? Ela disse não. Se quer pedir um filho, ela pediu. Geazi quem deu a ideia. Ela recebeu o profeta em casa sem desejar nada em troca. Ela fez um quarto para Eliseu sem desejar receber nenhuma recompensa. Ela abrigou o homem de Deus em casa sem nenhum interesse. Ela simplesmente o recebeu porque sabia que ele era um santo homem de Deus. E alguém pergunta: por que isso é importante, pregador? Porque em um tempo em que as pessoas valorizam outras por interesse pessoal, em um tempo em que as pessoas valorizam outras por aquilo que elas podem oferecer, por aquilo que elas podem dar, em um tempo em que muito vale aquilo que tem ou aquilo que oferece, esta mulher me ensina uma lição: eu preciso ajudar as pessoas sem esperar receber nada em troca. Eu preciso estender a mão a alguém sem esperar receber uma mão estendida de volta. Eu preciso aprender a orar por alguém sem esperar que este alguém ore por mim. Eu preciso aprender a visitar
amar sem esperar ser visitado. Eu preciso aprender a amar sem esperar ser amado. Eu preciso aprender a reconhecer sem esperar ser reconhecido. E alguém pergunta: por que isso, pregador? Simples, porque o importante não é se o homem de Deus vai ou não reconhecer. O importante é que Deus não vai se esquecer. Aleluia! Deus não se esqueceu. E por causa disso, Eliseu tem uma gratidão, busca a mulher e diz a ela: vai. E qual é a mulher que Eliseu está procurando? Está com a Bíblia aberta. Versículo 1 ainda está escrito assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara. Perceba que esta mulher aparece no capítulo 4 e aparece no capítulo 8. Esta mulher é muito importante. Só que mesmo assim a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia chama ela no capítulo 4, versículo 8 de rica. Capítulo 4, versículo 19 de mãe. A Bíblia chama ela, capítulo 4, versículo 25, de sunamita. Mas a Bíblia não diz o nome dela. E aqui no capítulo 8 eu acho lindo, porque Eliseu, a Bíblia não diz que foi a sunamita. A Bíblia não diz que ele foi a mulher rica. A Bíblia diz que ele foi a mulher cujo filho vivificara. Alguém pergunta: por que isso é importante, pregador? Simples, irmão. Existem lutas que nos marcam. Existem problemas que nos marcam. Existem provações que nos marcam. Mas existem bênçãos que nos marcam também. Existem vitórias que nos marcam também. Existem conquistas que nos marcam também. Esta mulher, ela está sendo lembrada pelo milagre que ela recebeu na sua casa. Essa mulher está sendo conhecida pela bênção de Deus na sua família. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu creio que você será lembrado pela bênção de Deus na sua vida. Aleluia! Ela está sendo lembrada pelo milagre. E o testemunho dela é tão lindo que chega no palácio. O rei nunca tinha falado com ela, mas conhecia a história dela. Porque o testemunho da vitória pode ir a lugares inimagináveis. Porque Deus faz isso, pregador? Deus faz isso para que nosso nome desapareça e para que o nome do Senhor apareça. O nome dela não é lembrado, porque o importante não sou eu simplesmente sou o alvo do milagre. Quem recebe a glória é o Deus que faz o milagre, é o Deus que faz. Aleluia! Ela está sendo lembrada pelo milagre que recebeu. E a palavra de Eliseu para ela é linda: levanta-te, vai tu e tua família. E perceba o que a Bíblia diz: peregrina onde puderes peregrinar. Deixa eu lhe falar algo, irmão. Você, no lugar desta mulher, estava diante de um homem de Deus, profeta Eliseu. Talvez eu e você perguntaríamos: para onde eu devo ir? Para que terra? Para que país? Para que lugar? Só que Eliseu não diz para onde ela tem que ir. Porque nem tudo Deus fala. Eu queria chegar aqui e dizer para você que tudo Deus vai revelar. Nem tudo Deus fala. Nem tudo Deus revela. Só que Eliseu me ensina algo lindo. Ele diz para ela assim: decide para onde você vai. Veja qual terra dá para você ir. Só que não vai sozinho. Vai você e a tua família. Por que isso, pregador? Porque Eliseu está me ensinando que o importante não é o lugar que ela vai. O importante é quem vai com ela. Eliseu está dizendo: escolhe a terra, mas não escolhe a companhia. A tua família vai junto com você. Ela estaria longe da sua casa, estaria longe das suas terras,
estaria longe do seu campo, estaria longe da sua lavoura, mas ela não estaria longe da sua família. Por que isso, pregador? Porque família não são coisas, família são pessoas. Família não são objetos, família são pessoas. Tem pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Tem pessoas que têm uma cama, mas não têm um casamento. Tem pessoas que têm uma residência, mas não têm uma família. E Eliseu está dizendo para ela o seguinte: não importa para onde você vai, se necessário, abra mão do lugar. Se necessário, abra mão do campo. Se necessário, abra mão da terra. Abra mão da lavoura. Porque terra se compra, porque terra se vende, porque terra se negocia, porque terra se barganha, mas a tua família é inegociável. Com família não se negocia. E tem gente que não entende o que essa mulher fez. E diferente dela, expõe a família a situações de seca, mas não abre mão da terra. E eu sei que, glória a Deus, eu diminui um pouquinho, mas tem gente que expõe a família a situações de escassez, mas não abre mão do material. Tua família é mais importante que o material. Tua família é mais importante do que o dinheiro que entra na tua conta. Tua família é mais importante do que uma hora extra na semana. Tua família é mais importante do que a ganância. Tua família é mais importante do que a ambição. O que Deus falou para aquela mulher, eu venho reverberar como profeta nessa noite. Confia em Deus, cuida da tua família, que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Aleluia. Eliseu está ensinando para ela: tua família é mais importante do que as terras. E por que ela tem que sair com a família? Você leu comigo o versículo ainda de número 1. Vai para onde você pode ir, porque Deus chamou a fome. Quando você estuda o livro dos reis, você vê vários períodos de fome, de escassez de alimentos. 2 à sua memória vou trazer. Primeiro, Elias profetizou 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho, período de seca e de fome. Quando os sírios cercaram Samaria, também houve um período de fome, a ponto de que cabeça de jumento custava um absurdo. Era um período de fome. E mais uma vez, a fome se repetia. Mais uma vez a fome voltava. E alguém pode perguntar: por que a fome voltava, pregador? Porque Deus deu a Israel, escute isso, uma promessa, que lhes colocaria numa terra boa, espaçosa, que manaria leite e mel. Entretanto, se esse povo não obedecesse à voz do Senhor, um dos juízos de Deus para com este povo seria a fome. Deus fecharia os céus. A terra, diz a Bíblia, se tornaria dura como ferro. Nada do que eles plantassem, eles haveriam de colher. Sabe por que aparece a fome nos dias de Elias? Volta depois na época dos sírios. E volta de novo agora no capítulo 8. Simples. Porque Deus está julgando o seu povo. Porque este povo não se arrependia. E eu sei o que eu vou dizer, é difícil dar um glória. Mas existem situações na nossa vida que se repetem simplesmente porque nós não aprendemos aquilo que deveríamos ter aprendido. Existem situações na nossa vida que se repetem porque nós não aprendemos aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos. Tem pessoas que andam em círculos. Vira e mexe, ele volta no mesmo problema. Vira e mexe, ele volta na mesma situação. Vira e mexe, ele volta na mesma crise. E o que eu vou dizer para você aqui, para você nunca se esquecer: existe uma diferença entre provação e problema. Provação é uma coisa, problema é outra coisa. Provação vem de Deus. Problema, ou nós procuramos com as nossas mãos, ou alguém coloca a gente no meio.
Mas provação é uma coisa, problema é outra coisa. Qual é a principal diferença, pregador? Simples. Quando Deus nos prova e nos aprova, essa prova não se repete. Quando Deus nos prova e nos aprova, a prova não se repete. Quer ver um exemplo que não se repete? Provação de Deus na vida dessa mulher no capítulo 4. O filho dela morreu. Aí no capítulo 8 vem um período de fome. Eliseu chega perto e fala assim: pega teu filho, tua família e vai para outro lugar. Por quê? Porque lá atrás teu filho morreu. Agora sai daqui, sai da fome, porque teu filho não vai morrer de novo. Provação não se repete. Agora problemas se repetem, porque muitas vezes somos nós que não mudamos a nossa semeadura. E se nós não mudarmos a nossa semeadura, não mudaremos a nossa colheita. Se nós não mudarmos as nossas decisões, não mudaremos as consequências das decisões. A fome só veio porque o povo se recusava a mudar. Existem coisas a nossa vida que talvez estão se repetindo, porque Deus do céu está olhando para nós e está dizendo: eu quero que você mude, eu quero que você se arrependa, eu quero que você mude o teu caminho, eu quero que você mude as suas decisões. Por quê, Senhor? Porque a minha vontade é abrir o céu e trazer chuva de novo, abrir o céu e trazer fartura de novo, abrir o céu e trazer a bênção de novo. Aleluia. Deus queria abençoar seu povo, mas o seu povo precisava entender o que Deus estava dizendo. E para onde essa mulher vai? Deixa eu apertar mais um pouquinho, depois vem o óleo. A Bíblia diz, versículo 2, que a mulher foi para a terra dos filisteus. E alguém pode perguntar assim: mas pregador, peraí, Deus está julgando o povo de Israel por causa do seu pecado, e a mulher vai para a terra de um povo pecador? A mulher vai para a terra dos filisteus, um povo idólatra, um povo que não temia o Senhor, um povo que não conhecia Deus. Como é que Israel não tem comida e na Filístia tem? Sendo que os filisteus eram um povo pecador, sendo que os filisteus eram um povo idólatra, sendo que os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Como é que Deus permite comida na Filístia e não Israel? Simples. Os pentecostais. Sabe por que Deus tratava Israel de uma forma diferente? Porque quem tinha aliança com Deus não eram os filisteus. Sabe por que Deus te trata de forma diferenciada? Porque você tem uma aliança com Ele. Então não fica se comparando com o ímpio, não fica se comparando com o injusto. Por que que o ímpio prospera? Por que que o ímpio cresce? Por que que o ímpio não vive uma vida de santidade e vai para frente? Deixa eu te falar uma coisa: Deus te trata de acordo com o conhecimento que você tem. Você não pode viver como o ímpio vive e prosperar, não pode viver como o ímpio vive e continuar prosperando. Não, você é diferente, você tem uma aliança com Deus. Sem santidade não tem vitória, sem santidade não tem porta aberta, sem santificação não tem milagre. Mas pregador, isso é justo, irmão, porque tudo que o ímpio tem é passageiro, mas o que o justo tem é permanente, é permanente, é permanente. Você é diferente do ímpio, porque Deus tem uma aliança com você. A mulher vai para a Filístia e passa ali 7 anos. Quando ela passa 7 anos na Filístia, a Bíblia diz no versículo 3 que depois de 7 anos ela voltou. Quando ela voltou, a surpresa. Qual surpresa, pregador? Tomaram as terras dela, tomaram o campo dela. O MST invadiu, montou acampamento, falou: terra improdutiva agora é nossa. E tomaram as terras. Quando a mulher volta e vê que a terra está tomada, ela se vê num problema. Onde ela vai morar? Onde ela vai ficar? Deixa eu te trazer algo que Deus trouxe ao meu coração. Irmão, a Bíblia diz que foram 7 anos de fome.
Talvez 7 anos sem chuvas abundantes, sem colheitas abundantes, mas são 7 anos de fome. E alguém pode perguntar: para que vão tomar as terras dela se era um tempo de fome? Para que vão tomar terras se as terras não produzem? Para que vão tomar as terras se as terras não têm alimento? A ponto de Eliseu ter falado para ela: pega a tua família e vai para outro lugar, porque a terra dela não ia produzir. Por que vão tomar uma terra que não está produzindo? Eu tenho uma palavra do céu para você. Sabe por que tomaram as terras dela? Se você voltar no capítulo 4, versículo 18, quando o filho dela sentiu aquela dor de cabeça, a Bíblia diz que ele estava no campo, junto com o seu pai, entre os segadores. Sabe o que ele estava fazendo? Acompanhando o seu pai no tempo da colheita. Pastor, não entendi. Sabe por que tomaram a terra dela mesmo sendo um tempo de seca? Porque o tempo era de seca, o tempo era ruim, o tempo era de escassez, mas a terra era boa. Mas a terra era produtiva, aleluia. Mas a terra não era uma terra árida, a terra era uma terra boa. E quando eu li isso, Deus me deu uma palavra profética a lhe dizer nessa noite: não abra mão da terra por um momento de escassez. A terra é terra boa. Não abra mão do teu casamento por um momento de seca. A terra do teu casamento é terra boa. Não abra mão da tua família por um momento de dificuldade. A terra da tua família é terra boa. Não abra mão da igreja por um momento de aflição. A terra da igreja é uma terra boa. Não abra mão do teu ministério por um momento em que as portas estão fechadas. Está fechado hoje, mas a terra é boa. Aleluia. Oh glória. O inimigo só quer tomar porque ele sabe que a terra é boa. Oh, sinto Jesus aqui. O inimigo só quer tomar porque ele sabe que a terra é boa. O inimigo só quer tomar para ele porque ele sabe que a terra é produtiva. E Deus me trouxe aqui para dizer: pode estar seca hoje. Oh glória. Pode ter escassez hoje, pode ter falta hoje, mas Deus está fazendo você se lembrar de uma época em que essa terra te deu muitas alegrias. Deus está fazendo você lembrar de uma época que essa terra deu frutos. Deus está fazendo você lembrar de uma época que essa terra deu flores. Deus está fazendo você lembrar de uma época que essa terra deu colheita abundante. E sabe qual é a palavra de Deus para você? Não desista. A fome não vai durar para sempre. A seca não vai durar para sempre. A escassez não vai durar para sempre. Deus vai abrir o céu de novo e a terra vai produzir de novo. A terra vai produzir de novo. A terra vai produzir de novo. Oh, será que alguém pode adorar a Jesus nesta noite? Oh, será que alguém pode adorar a Jesus? Levante a sua mão direita. Eu estou recebendo de Deus uma palavra profética, liberar para alguém aqui. O tempo de fome está acabando. O tempo de seca na tua família está acabando. O tempo de escassez, o teu ministério está acabando. O tempo de aridez, a tua vida finda hoje. A terra é boa e vai produzir. A terra é boa e vai produzir. A terra é boa e vai produzir de novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não abra mão, lembre-se que a terra que Deus te deu é boa. Ela poderia ter ido até Eliseu. Ela volta, encontra um problema. E se você tivesse uma amizade com Eliseu, o que você faria? Eu iria até Eliseu. Porque o próprio Eliseu, no capítulo 4, versículo 13, o que ele falou?
Geazi pergunta a ela, antes dela ser mãe, lembra? Pergunta a ela se ela precisa de algum favor junto ao rei. Eliseu tinha oferecido, pastor Renato, falar ao rei por esta mulher. Quando ela volta, ela pode ir até Eliseu, mas ela não vai. Ela vai em direção ao rei. E por que ela vai ao rei e não ao profeta? Vai doer um pouquinho, mas você é crente, vai dar um glória. Porque ela está me ensinando que a função do profeta é orientar, mas não é o profeta que vai resolver os problemas no lugar dela. A função do homem de Deus é orientar, mas se a terra é dela, é ela que tem que lutar por ela. Eu vou dizer para você como profeta nessa noite: não terceirize as suas responsabilidades. Eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos para a escola dominical. Ela me orienta, mas quem vai educar sou eu. Eu não posso terceirizar meu casamento para o departamento de família da igreja. Ele me orienta, me ajuda, mas quem tem que lutar pelo meu casamento sou eu. Eu não posso terceirizar minhas responsabilidades para o profeta. Eu preciso receber a orientação, mas quem tem que lutar por aquilo que Deus me deu sou eu. E sabe por que ela tem certeza que ela vai vencer? Ela tem certeza que ela vai vencer justamente pelo que está escrito no versículo de número 2. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso terceirizar o profeta. Eu fiz tudo que a palavra de Deus me mandou fazer. Eu fiz tudo que a palavra de Deus me orientou fazer. Se eu não viver a palavra, não adianta buscar o profeta. Se eu não viver a palavra, não adianta fazer campanha. Se eu não viver a palavra, não adianta pedir oração. Se eu não viver a palavra, não adianta pedir que o pastor me unja. Se eu não viver a palavra, não adianta pedir visita. O profeta me orienta, mas é viver a palavra que gera milagre, é viver a palavra que gera bênção, é viver a palavra que muda a história da nossa vida. Oh glória! Eu não posso viver a dependência do profeta. Minha confiança não está no profeta, minha confiança está na palavra de Deus, da boca do profeta. O profeta é limitado, a palavra é ilimitada. O profeta tem fim, a palavra não tem fim. O profeta é finito, mas a palavra de Deus é eterna. É na palavra que eu vou confiar. E ela me ensina muito, porque ela está vivendo a palavra num tempo em que as pessoas simplesmente gostavam de ouvir e não de viver. E aqui vai apertar um pouquinho, mas se é crente vai dar um glória. É tão verdade que no tempo dela as pessoas gostavam de ouvir e não de viver, que o rei que ela procura é o rei de Israel. É muito difícil precisar quem é o rei. Muito difícil. Porque não há um consenso para saber se Geazi estava ou não leproso nessa época. Então é muito difícil precisar quem era o rei, com exatidão. Mas se é o rei de Samaria, fato é que era ímpio. Porque todos os reis de Samaria foram ímpios. E esse rei ímpio está falando para Geazi assim: me conte todos os feitos que Eliseu fez. Ele quer saber da palavra, ele quer ouvir a palavra, ele quer escutar a palavra, mas ele escuta e não muda, ele escuta e não se arrepende, ele escuta e não se volta para Deus. Eu vou dizer uma palavra do céu para você: palavra de Deus não é para me impressionar, palavra de Deus é para me mudar. Existem pessoas que gostam muito de ouvir a palavra, e parece que essa palavra no ouvido deles é o que Deus falou para Ezequiel, como uma canção de amores. Causa emoção, causa alegria,
causa alívio, mas não traz transformação. Não adianta eu só gostar da palavra, eu preciso viver a palavra que eu estou ouvindo. Eu preciso permitir que essa palavra me mude. Palavra não é para impressionar, é para mudar. Palavra não é para entreter, palavra é para arrepender. Essa palavra não é para te causar emoção, essa palavra é para te causar transformação. Você não é como o rei que ouve a palavra porque gosta e não muda. Você é como a sunamita, ouve a palavra e vive, ouve a palavra e vive, ouve a palavra e vive. Ela está crendo, eu vou viver tudo que a palavra de Deus me falou. E o rei está ouvindo Geazi contando dos feitos de Eliseu. E quando ele está contando dos feitos, ele conta justamente esse milagre aqui. Deixa eu te falar algo. Se tem um personagem na Bíblia, talvez você vai rir um pouco, mas se tem um personagem na Bíblia, pastor Valci, que a gente, ou nós pregadores, gostamos de pegar como exemplo ruim, é Geazi. Ô sujeitinho que Geazi é o alvo dos pregadores. Sabe por quê? Até com uma certa razão, né? Foi atrás de Naamã, pegou o prêmio e ficou leproso. Pegou o bordão, foi lá na casa, botou sobre o menino continuou morto. Aí tem aqueles pregadores que dizem assim, bordão na mão de Geazi não funciona. E por aí vai. Só que hoje aqui, eu quero fazer você ver Geazi por outro ângulo. Sabe por quê? Porque é bem verdade que Geazi cometeu muitos erros, lógico. Mas eu não posso criticar Geazi aqui, porque aqui ele está fazendo algo certo. E se eu sou um crítico que não reconhece as qualidades, eu não sou crítico, eu sou implicante. Porque tem gente que nunca reconhece quando o outro acerta. E se você só critica e quando o outro acerta você não elogia, você não é crítico, você é implicante. E eu não posso ser implicante com Geazi. Sabe por quê? Porque Geazi está diante do rei e ele podia contar qualquer história de Eliseu. Que história incrível? Eliseu tocou no rio, o rio abriu. Quer outra história? Tinha morte na panela, Eliseu colocou farinha e a morte foi embora. 20 pães alimentaram 100 homens. Eliseu jogou um graveto no rio e o ferro do machado flutuou. Tanta história que ele tem para contar. E qual que é a história que ele conta? Essa dessa mulher. E como é que ele vai contar essa história sem contar que ele foi lá com o cajado do profeta, botou o cajado em cima do menino e o menino continuou morto? Sabe por que eu tenho que elogiar Geazi aqui? Bate um pouquinho, você vai dar uma glória a Deus, você é liberto. Porque Geazi está elogiando Eliseu na ausência de Eliseu. Está falando bem de Eliseu na ausência de Eliseu. Porque uma coisa é você falar bem na frente, né? Outra coisa é você falar bem nas costas. E Geazi está falando bem de Eliseu, mesmo na ausência. Mesmo sabendo que Deus capacitou Eliseu e não ele. Mesmo sabendo que Deus usou Eliseu e não ele. Mesmo sabendo que o menino reviveu por Eliseu e não por ele. Ele está louvando a Deus pelo milagre, porque ele sabe, Deus capacitou ele e não eu. Deus ungiu ele e não eu. Deus levantou ele e não eu. Mas ele é só instrumento, quem faz não é ele, quem faz é Deus. A glória é de Deus, o louvor é de Deus. É Deus quem é louvado. Então ele está falando bem de Eliseu na ausência. Mais do que isso, contar isso, irmão, poderia não trazer benefício para Geazi. Você nunca esqueceu dessa palavra. Poderia não beneficiar, porque o rei podia olhar para ele e falar assim, rapaz, então você está aqui comigo, mas se eu precisar de alguma coisa, não posso contar com você, porque cajado na sua mão não funciona. Porque você ora e a coisa não acontece. Porque você faz alguma coisa, você colocou o cajado sobre o menino, Deus não fez nada. Então o negócio é que Eliseu não é com você. Só que Geazi me ensina o seguinte: diante do rei, ele não precisa criticar Eliseu. Diante do rei,
ele fala bem de Eliseu e glorifica a Deus. Você acha que Geazi não se frustrou? Se você fosse aluno de Eliseu, aprendendo a ser profeta, andando com Eliseu, e Eliseu falasse para você: pega meu cajado, vai lá, coloca sobre o menino para ele viver. Você vai, coloca, o menino não vive. Tu não ia se frustrar? Eu ia me decepcionar, pastor Renato. Só que Eliseu, mesmo mandando Geazi fazer isso, e Geazi se frustrando com o fato, Geazi me ensina algo. O quê? Ele não precisa falar mal de Eliseu. Por quê, pastor? Porque falar mal de alguém não vai curar as minhas frustrações. Eu sei que, glória a Deus, vai sumir um pouquinho. Tem gente que acha que vai ser curado ferindo outra pessoa. Tem gente que, para se sentir melhor, para se sentir superior, ele tenta diminuir o outro. Tem gente que, para ser elevado, ele tem que colocar o outro para baixo. Tem gente que, para se sentir melhor, porque ele está tão frustrado consigo mesmo, ele está tão decepcionado consigo mesmo, que ele menospreza as pessoas à sua volta. É por isso que às vezes o cônjuge trata mal o outro. É por isso que às vezes o pai elogia o filho do outro e não o dele. É por isso que às vezes a pessoa valoriza tanto a igreja do outro e não a dele. O problema não é quem está à volta. O problema é que ele está tão frustrado com ele mesmo, que para se sentir melhor ele tenta diminuir o outro. Só que Geazi me mostra que para eu chegar na presença do rei, para eu passar em algumas portas, para Deus me abençoar, eu não preciso diminuir ninguém, eu não preciso menosprezar ninguém, eu não tenho que abaixar ninguém. Deus tem o poder de te abençoar enquanto você abençoa alguém. Deus vai te abençoar enquanto você elogia alguém. Quanto mais você abençoa, mais Deus vai te abençoar. Cure suas feridas abençoando alguém. Cure as suas frustrações falando bem de alguém. É por isso que Jesus falou: bendizei aquele que vos maldizem, porque maldizer não vai te curar, maldizer só vai te ferir de novo. Então bendiga, porque enquanto você está bendizendo, Deus vai te curando. Enquanto você vai abençoando, não, eu achei que você ia entender. Enquanto você está abençoando, Deus está te abençoando. Enquanto você libera a bênção, Deus está liberando bênção para você. Levante a sua mão direita, que eu tenho uma palavra do céu. Deus vai te usar para abençoar tua casa com palavras de bênção. Deus vai te usar para abençoar tua igreja com palavras de bênção. Deus vai te usar para abençoar vidas com palavras de bênção. Ele está falando bem, ele está elogiando, louvando a Deus. E na hora da história entra a mulher. Quando a mulher passa na porta, aí para a gente dar um glória, porque isso não é coincidência, isto é providência. Porque na hora que ele está falando, a mulher passa na porta. Aí Geazi olha empolgado para o rei: rei, esta é a mulher. Oh, glória. E tem mais: este é o filho dela. Deixa eu te falar algo aqui. No começo da história, lá no capítulo 4, tem a mulher, o marido e o filho. Agora no palácio está só a mulher e o filho. Cadê o marido? Sabe por que o marido não aparece? Simples. A Bíblia diz no capítulo 4 que o marido já era velho, adiantado em idade. Se o marido dela tivesse vivo, o marido iria falar com o rei, não ela. Ou o marido iria junto. Se ela vai sozinha com o filho, é porque o marido já estava morto. Talvez uns 7 anos na Filístia o marido morreu. E aí eu tenho a palavra do céu para você. Escute, que isso é profético. Ela enfrentou 2 mortes: a morte do filho, que Deus ressuscitou, e a morte do marido, que Deus não ressuscitou. E alguém pode perguntar: pregador, por que Deus ressuscitou o filho e não ressuscitou o marido? Porque existem coisas que Deus intervém e outras que Deus permite. Há perdas que Deus vai intervir,
E existem outras perdas que nós temos que aceitar. Repita comigo: existem coisas que Deus vai intervir e outras que eu tenho que aceitar. O marido dela morrer era o fluxo natural da vida. Já era um ancião. Chegou o seu tempo. O filho dela morrer, não. E tem situações que Deus nos dá força, pastor Renato, para nós lutarmos. Porque quando o filho dela morreu, ela não aceitou. Botou o menino no quarto do profeta, foi até ele. E quando as pessoas perguntaram: como é que está você? Como é que está seu marido, seu filho? Qual era a palavra dela? Vai tudo bem. Como é que uma mulher que está com um filho morto em casa está dizendo que está tudo bem? Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Existem situações que Deus vai te dar força para lutar. Só que existem outras que Deus vai te dar força para aceitar. Existem situações que Deus vai te dar força para batalhar. Outras Deus vai te dar força para aceitar. Porque às vezes, por nós nos recusarmos em aceitar algumas situações, nós geramos inúmeras outras perdas na nossa vida. Se ela não aceitasse a perda do esposo, ela não lutaria pela terra. Se ela não aceitasse a perda do esposo, o seu filho não teria um futuro. O seu filho não teria herança. O seu filho não teria propriedades. Sabe o que Deus está me ensinando? Existem algumas perdas que você tem que aceitar, porque tem gente do teu lado que depende que você continue lutando. Tem gente do teu lado que depende que você continue batalhando. E eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer: não importa o que você perdeu, o importante é que você não se perdeu. Deus ainda tem algo a fazer na sua vida. E se você não entender que algumas perdas fazem parte... estou sentindo Jesus aqui. E se nós não entendermos que algumas perdas fazem parte da nossa vida, nós vamos deixar de conquistar o que Deus quer que conquistemos. Vamos deixar de viver o que Deus quer que vivamos. Deus está falando com alguém aqui. Passou, levanta a cabeça e continua lutando. Não deu certo, levanta a cabeça e continua lutando. Não aconteceu, levanta a cabeça e continua lutando. Você orou, Deus não fez, amém. Levanta a cabeça que Deus tem algo mais para fazer na tua vida. Para de ficar sentado se lamuriando pelo que deu errado. Se levante, que Deus tem algo novo, Deus tem algo novo, Deus tem algo novo. Levante-se. Oh glória. E por que ela luta, pregador? Por que ela segue lutando? Para nós terminarmos com um glória a Deus pentecostal. Sabe o que ela está lutando? Ela está lutando porque olhar para aquele menino renovava a fé dela. Olhar para aquele menino incentivava a sua fé. Por que, pregador? Simples. Ela perdeu terras. Ela perdeu propriedades. Mas quando ela olhava para o menino, sabe o que ela lembrava? Esse menino morreu. Esse menino estava morto no quarto do profeta, mas Deus fez esse menino voltar à vida. Não, vocês estão glória. Deus ainda devolve vida. Deus ainda restitui a vida. Deus ainda restaura a vida. Deus ainda é Deus que restitui. Aí esse é profético. Ela está dizendo assim: se Deus tem o poder de devolver o morto à vida, quem dirá devolver as terras à minha família? O que eu preciso agora é pequeno comparado ao que Deus já fez na minha vida. Eu vou concluir o sermão dizendo: Deus marcou essa noite para ser uma noite de restituição na sua vida. O que Ele vai restituir, pregador? Irmão, você não dá um glória agora que você não pegou a mensagem. O rei falou assim: é verdade que você perdeu as terras? Sim. Eunuco, vai lá, devolve as terras. E tem mais, não só as terras. Se a terra produziu alguma coisa, devolva tudo para ela. Por que, pregador? Profético. Porque Deus não vai deixar o inimigo lucrar na sua terra.
Deus não vai deixar o inimigo lucrar na tua família. Levante essa mão aí. Tem gente perguntando: Deus devolve, mas será que vai ser como antes? Deus devolve, mas vai voltar a ser como antes. Ei, o inimigo não vai ficar com nada. A terra é sua, a colheita é sua, a lavoura é sua e o lucro também é seu. Deus devolve por completo. Você crê no que eu estou pregando? Então se coloque em pé comigo nesta noite. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo de Jesus aqui? Tem mais alguém sentindo a presença que eu estou sentindo de Jesus aqui? O inimigo não vai lucrar na tua terra. Satanás não vai lucrar na tua família. Tua família não vai entrar nas notícias que foram destruídas, não. Quem vai lucrar na tua família é Deus. Quem vai ter êxito na tua casa é Deus. Deus vai devolver aquilo que foi tirado. Já que é o último dia da campanha, vamos fazer algo de Deus aqui profético. Você que crê que essa noite é uma noite de restituição, feche os teus olhos. Bendito Deus, tua palavra foi pregada conforme o Senhor me deu. Eu apenas levo minha voz aos ouvidos. É o teu Espírito que traz ela aos nossos corações. Que a tua palavra encontre guarida na terra do coração da tua igreja. Que seja uma boa terra. Que essa semente floresça, frutifique, que esse fruto permaneça. Que de fato essa palavra seja uma palavra profética. Que seja uma noite de restauração, uma noite de restituição, uma noite que o Senhor marcou para ser um divisor de águas da nossa vida, na nossa história. Que haja restauração nesta família, nesse relacionamento, nesta casa, neste ministério, e que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e assim confiamos, crendo que do Senhor vem a nossa vitória, em nome de Jesus.